No vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os livros que eu li em janeiro e fevereiro e também vou compartilhar com você a minha de Biar de março. Mas antes, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou a Dani e esse aqui é o Biblioteca Entre Mundos, meu cantinho na internet onde eu falo sobre livros, os meus surtos literários e sempre com muito café. Então aproveita para se inscrever aqui no canal, porque esse ano eu já tenho vários conteúdos de leitura planejado por aqui. Agora sim, vamos comigo ver se essas leituras que eu fiz no começo do ano foram boas ou talvez não. O primeiro livro que eu li esse ano foi Jogada Proibida, e esse livro, na verdade, ele foi o primeiro livro que eu abandonei, porque eu não consegui terminar a leitura. O que aconteceu nesse livro? A escrita da autora era muito boa, eu realmente estava gostando muito da escrita. Mas eu comecei a ler o livro esperando uma coisa e acabei encontrando outra. Esse livro ele é um age gap com a filha do melhor amigo e com o jogador de futebol americano. Primeiro que esse foi o primeiro livro de futebol americano que eu li na vida, o que eu comecei a ler, enfim. E eu comecei esse livro achando que eu ia encontrar um mocinho obcecado pela mocinha que faria de tudo por ela. E, na verdade, a gente encontra mais um mocinho obcecado, quase como se fosse um homem da caverna, que não aceita o que ele tá sentindo pela mocinha. E até é compreensível, mas não era o que eu tava procurando no momento, então eu decidi parar de ler. Minha segunda leitura do ano eu também queria ter abandonado, mas eu não abandonei. Foi Fragmenta-me. É um conto de Estilhaça-me. Esse, na verdade, é o segundo conto da série. E ele é narrado pelo personagem Adam. Acontece que esse não é um personagem que eu gosto muito na série. E no segundo livro eu acabei me estressando um pouco com esse personagem. E quando eu parti pro conto, aí desandou tudo. Eu achei que esse conto foi completamente desnecessário para a narrativa da história. Ele conta pra gente o ponto de vista do Adam sobre o final do segundo livro. E eu achei completamente desnecessário, não tem necessidade de ler ele para continuar os outros livros da série. Minha terceira leitura do ano foi Jogada Falsa. Eu comecei esse em janeiro e terminei em fevereiro. E esse com certeza valeu a pena ler. Ele foi um livro 4 estrelas e foi uma experiência incrível. Esse livro faz parte de uma série, vai estar aqui na frente o nome da série que eu não lembro agora. Esse é o tipo de homem que a gente fala, a gente olha e a gente fala, eu quero um homem desse aqui. Ele é exatamente o tipo de homem que ele faz de tudo pela mulher dele. E a autora, ela sobre retratar. Eu juro que eu sei falar. A autora, ela, a autor, porra. A autora sobre retratar muito bem os traumas tanto do personagem masculino quanto da personagem feminina. Vale super a pena ler esse livro. A única coisa nele que não me fez dar 5 estrelas para ele é que eu acabei achando a escrita da autora um pouco cansativa. Eu não lembro se quando eu li o primeiro livro eu também achei isso, mas ela soube desenvolver muito bem o romance entre os personagens, mas teve esse ponto com a escrita dela que eu achei um pouco cansativo e por isso que eu não dei 5 estrelas, mas vale super a pena ler. Sem contar que isso é uma opinião minha, do mesmo jeito que eu achei um pouco cansativa, você pode achar super de boa para ler. A minha primeira leitura de fevereiro, realmente, que eu comecei em fevereiro e terminei em fevereiro, foi Reencontros. E esse livro, isso aqui se tornou um tópico sensível. Esse aqui foi a minha primeira leitura favoritada do ano. E eu acho que fazia muito tempo que eu não favoritava um livro e ficava tão apegada nele. Esse é um livro que ele ainda me faz chorar se eu parar pra pensar muito nele. Ontem eu peguei ele pra mim tirar fotos, pra mim fazer a resenha pro meu Instagram e eu simplesmente comecei a lacrimejar lendo algumas frases que eu tava tirando foto. Esse livro aqui, ele me pegou de uma forma tão, mas tão, tão sensível. Enfim, Encontros, ele é um drama romântico do Vinícius Grossos. E aqui nesse livro a gente vai acompanhar dois personagens, o Benedito e o Henrique. Eles foram namorados no passado e daí agora o Benedito, ele mandou o convite do casamento dele com outra pessoa pro Henrique. E o Henrique, contra todas as
possibilidades, ele aceita ir para esse casamento e os dois acabam se reencontrando antes do casamento de uma forma completamente inesperada. Uma leitura 5 estrelas favoritada. Eu acho que vai levar muito tempo para mim superar esse livro. O próximo livro que eu li em fevereiro foi Elas em Quadra. É um livro de não ficção, ou seja, ele não tem romance, ele não tem fantasia, ele não tem nada desse tipo. E eu sou mais acostumada a ler livros com romance e fantasia. Mas como eu queria sair, eu quero sair da minha bolha, fazendo uma leitura conjunta com um outro livro. E o que eu acho engraçado aqui, que no caso é o próximo livro que eu vou falar, o próximo livro eu tava gostando muito no início e esse tava me pegando muito devagar. Em contrapartida, depois, esse começou a andar muito rápido e o outro livro foi muito devagar. Até 40% do livro eu não tinha realmente ficado imersiva na história, eu não queria. Eu tava não me importando muito com o que aconteceria. Esse livro ele conta a história de um time de futsal feminino e ele conta ali os desafios que elas tiveram que enfrentar no meio esportivo por conta do machismo. E essa é uma leitura muito legal para fazer, porque tem bastante empoderamento feminino, mas a gente não a gente não se apega o suficiente nas personagens, porque ele é um livro curtinho, ele tem 93 páginas, então a gente acaba lendo bem rápido. Depois dos 40% do livro eu não queria mais largar, eu queria realmente ele terminar de uma vez a leitura, saber o que aconteceu com o time, ficar e eu ficava empolgada com as vitórias das meninas, foi muito legal, foi uma experiência que eu gostei bastante. Foi um livro 3 estrelas e valeu a leitura. Agora, o último livro que eu li em fevereiro foi Protegendo o Perigo, e esse livro, ele me decepcionou um pouco. O que acontece? Ele é uma comédia romântica, que no momento eu não me lembro direito, mas ele tem 400 e poucas páginas. Eu estava me divertindo muito ali com o livro até 45 ou 50%, mas depois as coisas começaram a andar de uma forma muito rápida e eu acabei ficando entediada com o quão rápido as coisas estavam indo. Até 50% do livro, os personagens, eles simplesmente se odiavam, e daí quando chegou em 50%, o personagem masculino, a gente percebe ali que ele sentiu atração pela personagem feminina, ele começa a sentir atração por ela, e daí a gente passa pro próximo capítulo e os dois já estão se beijando. E daí a gente passa pro próximo capítulo e já é um capítulo de hot. E eu achei muito rápido, muito corrido, não teve um desenvolvimento no casal. Sem contar que eu achei o hot muito grande. Foram 5 capítulos de hots e os 5 capítulos foram gigantes. Quando esses 5 capítulos acabaram, a gente passou pro próximo capítulo, que foi um capítulo um pouco mais de desenvolvimento, a gente não teve hot. Mas daí a gente passa pro próximo, tem mais um hot de 3 capítulos. E eu acho que isso acabou me desgastando um pouco, eu não gostei muito da leitura. Eu acho que eu vou ler os próximos dessa série, porque é uma trilogia. Mas foi isso. Agora vamos falar sobre os livros que eu quero ler em março. O primeiro livro que eu botei no meu TBR foi O Pequeno Príncipe. E esse livro eu tinha botado no meu TBR de fevereiro, mas acabou que eu não consegui ler ele. Na verdade, eu já li O Pequeno Príncipe e vou falar sobre como foi a leitura dele no Lidos de março. Então, aguenta mais um pouquinho. O segundo livro que eu botei na minha TBR, que eu também já estou lendo, foi Sem Defeitos, da Elsie Silver. Eu tava muito empolgada para ler esse livro, na verdade eu ganhei ele de Natal. E eu via muita gente falando, principalmente sobre o segundo livro dessa série. Então, o que eu fiz? Eu corri para comprar o segundo, porque quando eu terminasse esse aqui, eu ia querer ler o segundo. Ainda não terminei a leitura, tá, gente? E vou falar mais sobre ele no Lidos de março. O terceiro livro que tá na minha TBR é Todas as Minhas Verdades, da Nina V. E esse livro, eu não sei muito sobre ele, porque, pra ser sincero, eu não gosto muito de ler sinopse quando eu tô procurando um livro. Eu, pra ser bem sincera, que eu sei que não é certo, mas eu escolho muito livro pela capa e pelas tropes. Esse livro eu escolhi pela capa quando teve o Encha Seu Kindle, mas eu sei que ele tem Second Chance, se eu não me engano, esse eu não tenho certeza. E ele é um romance de futebol americano. Então, eu tô um pouquinho empolgada, eu também vi uma resenha de uma menina que eu sigo no Instagram sobre ele, e a resenha da menina foi super boa, eu acho, eu acredito que vai ser uma leitura muito interessante. O quarto livro que eu botei pra mim ler é Incendeia-me, da série de Estilhaça-me. Esse é o terceiro livro. Muita gente diz que esse é o melhor livro da série,
e eu tô muito empolgada pra mim ler ele. Na verdade, eu tô intercalando a leitura de Estilhaça-me com outros livros, porque eu tô com muito medo de pegar a série de uma forma contínua e depois acabar ficando em ressaca literária, porque eu sei que se eu pegasse de forma contínua, eu não ia terminar, eu não ia levar um mês pra me terminar a série inteira. E o quinto livro, quinto e último que eu botei nessa lista pra mim ler em março foi Corte de Espinhos e Rosas. Eu já tinha botado esse livro na minha TBR antes da Sarah anunciar que os dois próximos livros de Acotar já têm data de lançamento. Mas no momento que ela anunciou, eu fiquei muito mais empolgada para me ler isso aqui. E eu tava com muita vontade de pular ele na frente dos outros livros da TBR, mas eu não vou fazer isso, porque eu quero fazer vlog de leitura aqui pro canal, para vocês acompanharem junto comigo a minha releitura de Acotar. Porque sim, é uma releitura. Eu li Acotar na primeira vez, eu tinha uns 15 anos, eu acho que foi em 2020, ou seja, já tem uns 6 anos. E depois disso eu nunca mais peguei o livro para mim ler, eu fui ler outras coisas. E esse livro, ele tem um cantinho muito especial no meu coração, porque ele foi a primeira romantasia que eu li quando eu já estava mais velha. Enfim, essas são as leituras que eu quero fazer em março. Eu espero que eu consiga ler todos e que talvez eu até consiga ler mais do que só esses. Mas esse foi o vídeo, gente. Não se esquece de curtir e comentar muito aqui embaixo, porque vocês vão me ajudar demais, principalmente que eu tô começando agora com o canal. E tchau, tchau!